Ao nosso fundo musical aqui para oração. Esse fundo musical marca o início do culto, marca que nós vamos orar, pedir graça, pedir discernimento, pedir sabedoria e pedir inteligência ao nosso Senhor e Deus. Aceita-nos, recebe-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores do Senhor. Abre o nosso coração para a Tua santa palavra. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, a mentira. Esta é minha oração. Por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santo e poderoso nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Talvez, vez por outra, algo bate na tua cabeça e você pense assim: eu estou fora da igreja, né? Eu sou um desigrejado. Eu tenho certeza que de vez em quando isso vem e esmurra a sua cabeça. Quero dizer para você o seguinte: você não está fora da igreja e você não é desigrejado. Você está aqui não é por fraqueza espiritual, não. Você está aqui porque você tem, busca ou quer mais discernimento. E que o nosso Senhor possa, nesta manhã de quinta-feira, abençoar você com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Bom, eu ontem não fiz programa, eu tive aí umas coisas para resolver, médico, enfim, né? Mas eu não, qualquer tempinho que eu tenho, eu procuro aprender as coisas. E graças a Deus, unicamente graças a Deus, as minhas fontes de aprendizado são confiáveis. E sempre eu checo essas fontes com a Bíblia Sagrada, né? Eu quero dizer para você que tem muita gente, mas muita gente. Eu vou ficar olhando para cá, porque, olha, eu preparei 4 laudas aqui, 1, 2, né? Quem está pelo Facebook está vendo. 3, 3 e 4. Mas é muita coisa. Isso é um resumo. Eu ainda preciso pular bastante para acompanhar o tempo. Então eu vou ficar com o olho sempre aqui pulando para trazer isso para vocês. Tem muita gente aí, mas muita gente, né, que está fazendo um cruzeiro interminável
no navio da confusão. Mas está cheio de gente. E estas pessoas, infelizmente, alguns são até grosseiros, né? A gente tenta, às vezes, não confrontar, porque já sabe, já entende rapidamente que não vale a pena. Outros a gente confronta para ver se acordam. Mas Jesus fará exatamente conforme a palavra de Deus revelou. Não é conforme interpretação humana nenhuma. É do jeito que a palavra foi revelada. Se vocês me permitem, eu vou tomar esse golinho de café para seguir aqui. Muito bem. A palavra de Deus não é um Mário, hein? Vocês podem abrir aí em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 30. Vocês vão ler que Jesus vai retornar à terra em triunfo com dezenas de milhares de anjos e santos, e ele vai tocar. Olha, não estou falando do arrebatamento, hein? Estou falando da volta de Jesus à terra. É um outro evento posterior ao arrebatamento. E ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai aniquilar o anticristo e as tropas e vai trazer a paz para o mundo. E ele vai reinar como rei, não é no Rio de Janeiro, não é em Buenos Aires, ele não vai reinar de Nova York, Paris, Madrid, Berlim, não. Ele vai reinar na cidade de Jerusalém. Isso aí não sou eu que estou falando, isso está na Bíblia. Você vai ler aí, você vai ler, você vai ver. E a mensagem que eu pedi para vocês lerem aí em Lucas, capítulo 1, versículos do 30 para frente, aí, foi transmitida, aliás, pelo anjo Gabriel, que trouxe essa mensagem para Maria, a mãe do Jesus homem, da parte de Deus. E a mensagem diz que Jesus vai ocupar o trono que é seu por parte da dinastia do seu pai, Davi. Dinastia do pai Davi. Muita gente diz que isso já aconteceu. É claro que não, é óbvio que não. Né? Jesus não reinou como rei no seu nascimento, na sua vinda, né? No tempo que ele esteve aqui na Terra, por 33 anos. Então isso é uma profecia. Se não aconteceu ainda, é uma profecia. E esta profecia fala da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ocupar então o trono que foi ocupado por Davi. Ele vai ocupar esse trono, irmão, irmã, fisicamente, como um ser vivo, como um ser humano vivo. E ele vai ser reconhecido como o rei de Israel, exatamente como Davi foi. Tá?
Assim como o nome de Davi está registrado nos anais das todas as nações vizinhas ali a Israel, como rei, Jesus também o será. Tá? Assim como o nome de Davi está registrado, a duração do reino, tal, né? O nome de Jesus também o será. Só que ninguém sabe por quanto tempo Jesus vai reinar, porque o reinado dele não terá fim. É isso que está escrito na Bíblia. Não tem invenção, não tem interpretação pessoal, é o que está escrito na Bíblia. E isto destrói completamente uma interpretação bíblica chamada de preterismo. O preterismo, fundamentado no que está escrito na Bíblia, eu posso dizer para vocês que é uma fantasia, é um sonho criado por pessoas que, infelizmente, não têm respeito pela palavra de Deus. E eu não vou entrar nesse assunto agora, mas já estou citando o assunto, né? Tem muita gente que gosta de acrescentar coisas à Bíblia Sagrada. Se você abrir aí agora, por exemplo, Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas 4, do 17 ao 20. Eu vou ler aqui com vocês. É que eu me preocupo muito com o tempo, né? E às vezes eu não leio. Mas eu vou ler. Lucas capítulo 4, versículos 17 ao 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Estava escrito para ele, Jesus. É Jesus que está aqui com o livro do profeta Isaías. Quando ele abre o livro, ele abre num lugar lá do livro que está escrito exatamente para ele, Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu o livro ao ministro da sinagoga e assentou-se, e todos estavam olhando fixamente para ele. Se você abrir o livro do profeta Isaías aí na sua Bíblia, lá no Velho Testamento, você vai ler exatamente isso. Em Isaías 61, versículos 1 e 2. Foi aquilo que Jesus leu. Ele leu sobre ele, né? Você vê que, eu não sei, se você, quando você for ler Isaías 61, 1 e 2, eu quero que você observe uma coisa aí. Você vai ler, você vai ver que em Lucas capítulo 4, 17 e 20, vai estar um pouquinho diferente disso que está em Isaías 61, 1 e 2. Por quê? No final, Jesus omite, olha só, ele não fala
da última passagem, que diz: e o dia da vingança do nosso Deus, ia consolar os tristes. Por quê? Por que que ele não leu? Ele foi omisso? Não, claro que não. De jeito nenhum. Ele omite por um motivo simples. Porque quando ele lê na sinagoga esta passagem de Isaías, Jesus estava falando da vida atual dele, da vinda atual dele, daquela vinda que ele estava vivendo. A parte que ele omite, que está em Isaías 61, 1 e 2, relaciona-se exatamente à segunda vinda dele. Essa que nós estamos falando aqui, do Monte das Oliveiras e tal, do grande dia do Senhor. Aí ele omite, porque ele não está falando disso, da segunda vinda, ele está falando da primeira. A segunda vinda, que é essa que eu estou aqui abordando agora, que é a última parte de Isaías 61, 1 e 2, que Jesus não leu. Você está entendendo isso? Porque é meio complicado às vezes. E às vezes eu também não sou muito claro ao explicar. Então, se alguém não está entendendo o que eu estou falando, por favor, quem está pelo Facebook tem essa prerrogativa de poder questionar, né? Quem está pela Rádio Graça e Paz, pelo aplicativo, pode questionar depois. Se alguém não está entendendo, questione, por favor, para eu poder esclarecer. Então Jesus, quando lê, ele lê o trecho que fala da sua vinda, do momento que ele estava vivendo. Nós agora já estamos no segundo momento, da parte que ele omitiu, quer dizer que ele não leu. E hoje eu estou falando desse segundo momento. Quando ele lê a passagem de Isaías, ele estava falando da sua primeira vinda. A parte que ele omite relaciona-se à segunda vinda, desta que eu estou abordando agora, que será no final da tribulação. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui para vocês, olha, eu tenho um monte de coisa escrita, tudo, tá vendo? Ó, né? Ó, tudo coisa escrita. Irmãos, eu não vou chegar aqui e dizer para vocês, olha, Jesus vai voltar amanhã, até o final do ano, não. Não é isso, eu não sei, ninguém sabe. Se alguém marcar a data, né? Pode ser até que acerte, mas não é por sabedoria, né? Deu um chute ou fez lá umas contas aí, acertou, mas não é porque sabe realmente, tá? Porque ninguém sabe. Agora, se você pegar o livro de Daniel, irmãos, não dá, não tem como estudar o Apocalipse sem cruzar com Daniel. Se alguém já fez algum curso, está cheio de gente que dá curso aí de Apocalipse, né? E não tem Daniel, não tem como, desculpa, não tem como, né? Não tem. Né? Então Daniel, capítulo 8, capítulo 9, né? Não tem, porque fala das 70 semanas. E estudando o livro de Daniel, 69 semanas já foram embora, são semanas semanas de anos, né? E 69 semanas, anos proféticos, né? Dá 499 anos. Então,
na semana 69, Cristo, o Messias, foi retirado, exatamente como está lá nas profecias de Daniel. Então falta uma semana para completar as 70, mas são semanas de anos, não semanas de dias, tá? Isso você lê lá em Daniel 9:24. Para completar 70 semanas, falta exatamente os 7 anos da tribulação, que é uma semana profética. Então não falta nada para Jesus voltar. Não falta isso, não falta aquilo, não falta aquilo outro, não falta. É só Jesus voltar, nós entramos imediatamente na 70ª semana de Daniel. Então eu estou falando tudo isso que é para alertar, porque tá cheio de gente por aí. Ontem eu tive a oportunidade de estar num lugar e ontem Deus me ajudou, gente, mas de uma maneira, só pode ser ajuda de Deus, né? Então eu creio que é ajuda de Deus. Coisas tão assim, Deus foi encaixando, me ajudando, me levando, me fazendo tomar atitudes que eu normalmente não tomaria, até como falar, entende? Foi fantástico o dia de ontem para mim. Foi maravilhoso, né? Eu poder perceber a ajuda de Deus ali. Tá? Então eu pude perceber como as pessoas estão. Não sei se vocês notam isso, mas eu falando agora, você pode lembrar, ou você vai passar a notar. Observe como tem gente falando sozinho por aí. As pessoas estão completamente fora do normal. Completamente. O mundo está com sinais claríssimos de que o homem está fora do centro. Tem um centro, ó. O homem ou ele está assim, ou está assim, está fora. Né? Então Jesus está voltando. É isso que eu creio que a gente precisa estar proclamando. A volta do nosso Senhor. E Zacarias, além de Daniel, além de Isaías, Zacarias também fala sobre isso. Então não tem como a gente abrir o livro do Apocalipse e começar a estudar sem ler a respeito em Daniel primeiro. Senão não vai entender, não tem como entender. Zacarias capítulo 9, versículos do 9 ao 10. É importante você ler também. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Está falando o que aqui? Está falando da volta de Jesus, né? Do momento que o mundo vai estar vivendo,
do desespero de Israel naquele momento e do rei Jesus salvando o povo. Tá? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe a diferença entre judeu, hebreu e israelita? Pois é, tem diferença, não é tudo a mesma coisa. Né? Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, mas poderiam falar que eu estou menosprezando. Não é? Seria uma brincadeira, mas não vou fazer. Não é tudo a mesma coisa. Tem diferença, viu? Semana aí eu vou falar a diferença entre hebreu, israelita e judeu. Então, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, uma passagem, eu sempre digo para vocês que a Bíblia se auto-explica, porque uma passagem, ela vai explicando a outra, ela vai provando a outra. Então, aquilo que está em Daniel é explicado, é provado, tanto em Isaías como em Zacarias, e no livro do Apocalipse. Certo, irmãos? O apóstolo Paulo sempre adverte, e ele trata essa advertência, né, ele chama nessa advertência dele, lá em Atos, capítulo 20, versículo 29, ali não é que Paulo está advertindo ali, né? Mas Paulo adverte, e ali está falando sobre isso, sobre o assunto, sobre o contexto, né? Que lobos cruéis. Não, eu vou falar, querida irmã, essa semana aqui eu vou falar, tá? Hoje não dá mais tempo. Mas existe uma diferença, sim. E é tão simples da gente entender, viu? Não pense que é, né? E é importante para o cristão saber isso. Porque sabendo isso, você vai entender porque em determinados lugares da Bíblia fala de hebreu, em determinado lugar fala de israelita. Por que ali está falando assim? Não está falando de hebreu? Por que lá fala de hebreu? Por que aqui está falando de judeu, não fala de israelita e nem de hebreu? É para a gente entender a Bíblia, isso, só por isso. Então, Paulo fala dos lobos cruéis que iriam atacar o verdadeiro evangelho. E em Atos, capítulo 20, versículo 29, falam que não poupando o rebanho. O que é o rebanho? O rebanho são os salvos, aqueles que querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Artigo raro, né? Porque hoje, estava dizendo, né? Tem muita gente que de vez em quando fala, eu estou fora de uma igreja. Não está fora da igreja. Você não está fora de uma denominação. Sabe por que você está fora? Porque você quer as coisas da Bíblia. E está difícil de se ouvir nos púlpitos hoje a Bíblia Sagrada. Só que você nunca vai ouvir, mas nunca. Uma passada falando de Daniel, não sei o que, você falam. Mas depois já vão entrando naqueles assuntos corriqueiros e domingueiros, né? Então, os lobos existem num número como nunca existiu no mundo. A maioria hoje são lobos. Alguns são fáceis de você identificar.
Por que eu comecei falando aqui do anjo Gabriel e tal? Porque lobo não é só no meio da igreja cristã evangélica, não. Os lobos estão aí, em todas as raízes do cristianismo. E na maioria das vezes eles passam, se passam, né, como ovelhas. Mas no fundo, porque eles já perderam totalmente a vergonha, né? Tá cheio, eu estava vendo aí vídeo de um sujeito dizendo que a igreja é minha, não sei o quê. Meu Deus, ninguém é dono da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja, né? E o sujeito dizendo que a igreja é minha, quem não está contente. A igreja não é, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Não é do A, do B, do C. Não adianta encherem a bola, porque ele passava não sei quantas horas por dia orando. Irmão, não adianta essas bobagens aí. Né? O que vale é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz, olha, nos últimos dias as coisas vão estar muito ruins. Mas se preparem, porque elas vão piorar. Então, quando eu venho aqui e digo, olha, tá ruim? Tá muito ruim. Mas vai ficar pior ainda. Você quer que eu diga aqui, não, vai ficar tudo bem, vai estar tudo resolvido, todo mundo vai ter casa própria, o salário do aposentado vai ser R$6.000. Eu vou mentir. Eu tenho que vir aqui e trazer a verdade. Né? Porque a palavra de Deus é a verdade. E eles perderam totalmente a vergonha na cara. Se minha mãe tivesse viva, ela diria assim, passa tijolo na cara, passa telha na cara. Por que ela falava isso? Porque antigamente, hoje já não mais. Como é difícil a gente ver uma pessoa ficando vermelha hoje, não é? Era comum a pessoa ficar vermelha de vergonha, de medo, de timidez. Hoje acontece, mas é dificílimo. Então minha mãe dizia que quem não tem a vergonha, a timidez, né, passa tijolo na cara para fazer de conta que a cara está vermelha, esfola a tua cara, né? Porque perderam totalmente a vergonha, é só pregação de coisas mentirosas, é só mentira. Então cabe a quem tenha o dever cristão de detectar, de entender que aquilo é mentira ou é verdade. Nós é que temos esse dever como servos dedicados de Cristo. Cabe a nós detectar essas mentiras. Né? Por causa disso que eu estou abri aqui falando, olha, está dizendo aqui na Bíblia que Jesus vai voltar e vai reinar. Isso está anunciado lá desde Gabriel para Maria. Não adianta falar diferente disso. As pessoas concordam, acreditam com certos argumentos, porque não leem a Bíblia. Né? Então, quando a gente lê, a gente fala, opa, isso aqui está anunciado. Isso aqui Maria sabia, porque o anjo veio e explicou tudo isso para ela. E que bom que isso está na Bíblia, porque a gente pode ler e entender. Mas eles perderam a vergonha, eles não têm mais vergonha. Eu tenho visto umas coisas aqui na internet que é de horrorizar, meus irmãos. É da gente falar, não é possível, acho que não é verdade. Mas eles próprios estão colocando aquilo. Né? Então,
nós, como cristãos, como servos dedicados, e nós que estamos aqui buscando ou querendo acrescentar discernimento na nossa vida, né? Por causa disso que não temos denominação, porque as denominações, infelizmente, salvo raríssimas exceções, elas estão corrompidas. Faz tempo. Ainda tem gente exigindo isso, exigindo aquilo, né? Então nós temos que detectar isso e expor essa mentira. Porque não adianta só eu saber a mentira. É claro que é importante eu saber. É claro. Mas o mais importante, ou tão importante quanto, é eu explicar, trazer, olha, isso é mentira, isso não é verdade. Eu não posso vir aqui e falar assim para vocês, olha, vocês precisam dar o dízimo, porque não é que quem não dá o dízimo não é salvo, mas não recebe as bênçãos, não sei o quê. Mentira! Eu continuo pedindo, me mostrem na Bíblia. Mas eles mostram isso, dizendo como se fosse para a igreja, né? Me mostra Jesus ou qualquer apóstolo pedindo dízimo para a igreja ou exigindo. Eu continuo, me mostra. Está lá Jesus falando, mas com quem que ele está falando? Já tinha sido instituída a igreja, ele está falando para o povo judeu, ele falou para o povo judeu, ele não falou para os gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? Quem é? Jesus falou para os gentios? Nós somos gentios, nós não somos judeus. Todo mundo que não é judeu é gentio. Quando ele se dirige lá, ele está falando sobre o dízimo. E ele não está falando de dinheiro, porque, primeira coisa, hein? O dízimo na Bíblia Sagrada, lá em Malaquias, que não se dirige ao povo, dirige-se aos sacerdotes. Muito bem, Jaico. Paulo é o apóstolo dos gentios. Por que você só fala de Paulo, não sei? Porque ele é o apóstolo dos gentios. Todas as informações para nós, gentios, sobre o cristianismo, a maior parte, a grande parte dela, nós vamos achar em Paulo. Então, mostrar aquela passagem e dizer que Jesus está pedindo dízimo para a igreja é não ter vergonha na cara. No mínimo, para não dizer sobre ser mercenário, estelionatário da fé. No mínimo é não ter vergonha na cara. Onde está Paulo, o apóstolo dos gentios, falando, vocês têm que dar o dízimo, hein? Eu não sou contra. A pessoa quer dar o dízimo? Dê, não. Mas eu não posso, nenhum pastor, pregador pode chegar a pedir o dízimo. Porque é não ter vergonha na cara. Então não adianta eu saber isso, eu tenho que vir aqui e falar isso para vocês. E existem ameaças para quem não dá o dízimo. Olha, o seu carro vai quebrar, você vai gastar no mecânico. Eletrodoméstico vai queimar tudo na sua casa, você vai gastar. É assim, são ameaças. Eu tenho que vir aqui e falar isso. Você está ouvindo hoje? Você não ouviu? Eu já ouvi, que bom, você já passou isso para frente. Então, quando eu venho aqui e começo a falar nessa, que título que eu usei, acho que foi confusão, né? Confusão é a confusão que eles armam por aí.
Eles vivem em troco de dinheiro, em troco de comprar Ferrari, mas não sei o quê. Então nós temos que levar essa verdade, toda a verdade bíblica. Mas que vai me ajudar a saber a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Vai te ajudar a entender a Bíblia. Né? Então esse esforço que eu faço e que outros fazem é simplesmente para beneficiar um ou outro, quem sabe. Mas se um ou outro for beneficiado com a verdade, que ótimo, que maravilha. E quem ajuda o benefício da verdade não sou eu, não é a minha cabeça. Eu tenho que fazer o meu máximo aqui. E é pouco. Agora, quem ajuda é o Espírito Santo de Deus que mora em você. Jesus está aí, ó, está aí. Esse mundo vai virar. Olha, não queira saber, mas a gente precisa saber. No livro do Apocalipse fala que as pessoas vão procurar a morte, e a morte, eu acho essa passagem assim, de uma dramaticidade ímpar. As pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir dessas pessoas. Você já pensou? O sujeito pega uma arma, dá um tiro na cabeça e ele não morre, explode tudo, e o sujeito continua vivo para o sofrimento. Quem sabe, né? Quantos irão se beneficiar com a verdade? Senhor nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, poderoso, eterno, justo, verdadeiro. Senhor, que a verdade sempre prevaleça. Que muita gente possa se beneficiar com a verdade. Continua, Senhor, nos ajudando, nos sustentando, Senhor. Porque Teu é o poder. Glórias a Ti, Senhor. No nome do Cristo Jesus, aquele que há de vir buscar a sua igreja. Mas o mundo não verá, o mundo o verá quando ele tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém.